E Campos de Toledo, um convidado, a gente vai falar sobre o PIB ou o PIBinho? Pibinho. Pibinho. Pibinho, já era esperado Pibinho, é referente ao segundo trimestre, exatamente aquele trimestre complicado, que teve a paralisação aí dos caminhoneiros, isso impôs uma trava em vários setores aí da economia. Nós estamos na linha com o Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, economista. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, expansão de 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro, agropecuária com 0 de variação, indústria caiu 0,6%, serviços subiram 0,3%, talvez o dado mais positivo em termos de atividade, formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, queda de 1,8%, consumo das famílias variação de 0,1% e do governo 0,5%. Como é que a senhora avalia esse desempenho no segundo trimestre? Denise, eu acho que já era esperado. A economia segue em marcha lenta. É uma economia que se recupera, sai de uma prolongada recessão, mas num ritmo frustrante. É um ritmo bastante limitado por uma série de variáveis, algumas ocasionais, episódicas, como foi a greve dos caminhoneiros em maio, que de fato teve um impacto direto e explica essa retração da indústria, mas há também a contaminação de um novo patamar de incerteza, causado principalmente pelo processo eleitoral. É a componente estritamente política, né, que está, de uma certa forma, paralisando planos de investimentos e levando os consumidores a rever os seus projetos de compras, principalmente na área de bens duráveis e construção civil. Agora, um dado que chama muita atenção é a questão dos investimentos, que eles até cresceram em relação ao ano passado, mas ainda estão em apenas 16% do PIB. Isso faz muito pouca diferença quando se pensa em perspectiva de retomada mesmo da atividade. Bom, esse é um aspecto muito importante. Nós estamos falando aqui de uma fotografia momentânea. A grande questão é a seguinte: a economia brasileira já está numa trajetória de expansão sustentada a médio e longo prazo. Para isso, olhando a taxa de investimento, nós ficamos preocupados. E, de fato, o investimento de 16% do PIB, só para dar uma ideia aos ouvintes, na América Latina nós temos o Chile, essa taxa de investimento está na ordem de 23%, 24%. Na Ásia, nos emergentes asiáticos, é superior a 30%. Portanto, o grande desafio da economia brasileira para o futuro é elevar essa taxa, fazer com que ela cresça de forma contínua, associado a ganhos de produtividade, para que a gente possa sair dessa marcha lenta para uma velocidade razoável, uma velocidade de cruzeiro. Isso é que todos nós precisamos, até porque, Denise, os resultados sociais são muito preocupantes. O mercado de trabalho continua frágil, a taxa de desemprego houve uma pequena queda, mas continua na faixa de 2 dígitos. Os dados da Fundação do Marcelo Neri mostram aumento da população abaixo da linha da pobreza, ou seja, há um legado social muito grave que só pode ser resolvido com a retomada do crescimento. Agora, doutor Langoni, eu acho que a grande dúvida do brasileiro, né, a grande expectativa é saber se a economia tem condições de crescer mais no ano que vem, inclusive com o resgate dessas questões sociais que o senhor colocou, especialmente desemprego, tendo em vista a necessidade de ajuste fiscal. Então, a gente tem exemplos, inclusive, da Argentina, que tentou também promover um ajuste mais profundo, parou no meio do caminho e voltou a uma situação maior de crise. Então, qual seria o rumo para o Brasil no ano que vem? Quais as possibilidades? Pois é, tudo vai depender do resultado das eleições, da nova arquitetura macroeconômica que será apresentada e implementada pelo novo governo. É preciso combinar consistência de uma visão econômica correta, e você colocou muito bem, é inevitável o ajuste fiscal, mas é preciso também estimular a economia. De que forma? Na minha opinião, o único caminho é atrair o setor privado, é criar condições para que o investimento privado saia na frente, o investimento público vai continuar limitado. Então, é uma agenda de abertura, é uma agenda de reforma do Estado, é uma agenda de foco em ganhos de eficiência, e aí você tem que ter mais competição, ou seja, é um conjunto de medidas, é um conjunto de reformas. Não se pode falar apenas em reforma da Previdência. O Brasil exige muito mais do que isso. Nós ouvimos o economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigada. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos.